ver? Amém. Desculpe-me. Gostava de saudar os amados dessa igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem amamos e servimos. Estou muito feliz de estar aqui depois de muitos anos, rever os irmãos, estar aqui pessoalmente com o pastor Dr. Briços, a pastora Suzete e a sua família. É um motivo assim de grande alegria e trazer a minha esposa para conhecer a igreja e os irmãos. Eu estou muito feliz realmente de poder voltar a Portugal. Eu contava agora há pouco da graça de Deus ter trazido novamente, depois de já ter lançado no vermelho. Os irmãos que estão cá no Brasil devem conhecer essa expressão, quando nós já computamos por perdido. A vontade que tinha de voltar a Portugal era muito grande, de voltar a servir os irmãos, servir a esse país, a causa do Evangelho por cá. E Deus fez-me essa surpresa tremenda. E cá estamos. Nós trazemos como prenda para os irmãos uma biblioteca com uma série de vídeos, de animações para todas as idades, vídeos cristãos, assim, padrão Hollywood. Os irmãos vão poder baixar gratuitamente na resolução que quiserem, vídeos curtos que podem ser compartilhados nas vossas redes sociais e podem fazê-lo gratuitamente, sem qualquer contrapartida. Nós temos um folheto lá embaixo que vai ser distribuído à saída e os irmãos podem usar isso conforme Deus os dirigir. Também trago um livrozito para crianças de minha autoria e tive a felicidade de lançá-lo finalmente no bom português. Perdoem aqui os brasileiros, né? No bom português, e vai estar lá embaixo para os irmãos. Sem mais, queridos, eu gostava de repartir meu coração com os irmãos. 75 anos de uma comunidade não é pouca coisa. Não é pouco bolinho, como dizem lá em Minas Gerais. E eu fico grato a Deus de poder trazer uma palavra que eu creio seja de encorajamento aos irmãos. Eu buscava de Deus o que é que eu podia trazer, uma palavra que fosse útil para os irmãos de uma igreja tão frutífera, com um testemunho valente aqui nessa cidade. E gostava de desafiar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 3. E gostava de propor aos irmãos que meditássemos no seguinte tema que eu proponho: o triste caminho dos cristãos de segunda. Não é de segunda-feira. Como dizem lá em Minas Gerais, eu tive o privilégio de morar muitos anos em Minas Gerais, o crente meia boca. Que lá não é assim ruim, mas também não é lá daqueles de ponta. Não é de primeira, mas também não é de último lugar, mas fica ali. Os irmãos estão a entender. É um triste caminho e há um perigo para todos nós. E eu proponho que nós meditemos num trecho da palavra de Deus que relata um cristão de segunda. João, capítulo 20, a partir do verso 3. Se os irmãos forem atentadamente olhar para o começo dessa passagem, vamos ver que a Maria Madalena e as outras irmãs correram, era o primeiro dia da semana, e foram ao sepulcro onde haviam depositado o corpo de Cristo. E correram, foi Simão Pedro e outros discípulos. E vamos lá então no verso 3, diz assim que: então Pedro saiu com um outro discípulo e foram ao sepulcro. Notem aqui no verso 4, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou este primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, notem, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis.
e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava mais com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Queridos, esse é o relato de alguém que sempre foi protagonista na história do Senhor. Foi um dos primeiros a se converter, os irmãos se lembram bem. Há registros lá em Lucas 5:10, por exemplo, nós vemos que de pescador ele ouviu e obedeceu o desafio do Senhor de chamá-lo, dizendo que, olha, de agora em diante serás pescador de homens. Não mais vai atrás dos peixes bons, como tem lá em Setúbal. Foi também um dos primeiros a testemunhar o poder de Jesus quando este curou a sua sogra. E aí não tem nada de mal, viu, queridos, com as sogras, senão Jesus não teria curado essa. Eu louvo a Deus que a minha está lá no Brasil, né? O primeiro a se quebrantar, Pedro foi o primeiro a se quebrantar, segundo o relato dos evangelhos. E chegou a dizer: Senhor, aparta-me de mim, porque sou pecador. Quando ouviu a palavra de Jesus, creu nela, obedeceu e trouxe peixes para arrebentar as redes naquela pesca milagrosa. Também foi o primeiro a ser citado como um dos 12 eleitos para apóstolos. Lucas 6 fala sobre isso. O primeiro a ter uma revelação sobre quem Cristo era. Lembram-se? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16. Pedro também esteve na pesca maravilhosa, viu o temporal, viu como o mar se aquietou pela simples palavra do Senhor, expulsou demônios, foi um dos 3 que viu a transfiguração de Cristo no monte, foi o único também a andar sobre o mar, os irmãos se lembram disso. O primeiro a se comprometer a morrer pelo Mestre. E o que é que aconteceu com este? De repente, encontramos-lo um cristão mediano, um crente de segundo lugar, mais um entre os demais. Sabe, Briços, querido, lá no Brasil, durante muitos anos, eu me lembro, eu sou a 5ª geração de crentes na família. Sou novinho, mas já vem de uma longa história. Me lembro quando eu era pequeno, quando encontrávamos um crente, era como encontrarmos um ET, um extraterrestre. Então era a raridade com que nós achávamos alguém da mesma fé. E eu me lembro que naquela época não tinha crente meia boca, ou era crente ou não era, porque o preço a ser pago era muito alto. Os irmãos percebem isso? Muitos aqui creem viver esse tempo cá em Portugal também. Hoje lá no Brasil nós ouvimos crente não praticante. É assim como eu sou benfiquista, mas eu não vou ao estádio, também não fico sabendo. Mas sou. Pedro, por uma razão, queridos, por alguma razão, não estava mais no centro dos acontecimentos de Cristo a partir desse trecho que nós lemos. Ele não tinha parado a corrida, mas também não andava mais como fazia antigamente. Talvez os irmãos possam estar imaginando, mas isso é normal. Todos nós parece que corrimos mais lá no começo. Quem se lembra dos começos? Como foi o seu começo? Eu tenho um amigo lá em Goiânia, estado de Goiás, no Brasil. Júlio é o nome dele. Ele era aviador e um dia sua avioneta caiu. Toda a gente, os médicos disseram: o Júlio não sobrevive. E ele sobreviveu. E os médicos não contentes, os irmãos sabem que eu respeito muito a medicina, mas sempre fico preocupado com a rapidez com que se dão os diagnósticos. Não há mal nenhum, olhar pela ciência, experiência. E aí disseram: olha, tudo bem, o Júlio sobreviveu, mas ele não vai andar mais. E Júlio andou, de bengalas. E aí depois disseram: não, ele nunca mais vai poder ser uma pessoa normal. E ele começou a jogar futebol, jogar a bola. E aí o Júlio chegou à sua igreja, pensa num sujeito animado. Depois de ver tanta obra de Deus na sua vida,
quando um desses irmãos de segunda, um oficial da igreja, bateu-lhe no peito e disse assim: meu irmão, vai com calma, porque esse entusiasmo passa. Queridos, algo aconteceu também para que o entusiasmo de Pedro se abrandasse. Mas por que razão isso aconteceu na sua vida e talvez na vida de muitos ou de alguns cá no nosso meio? Decepção com Deus? Primeira hipótese, sem dúvida. Eu não sei se os irmãos se lembram, lá em Lucas 22, 31 e 32, Pedro ouve de Jesus, o seu amigo, uma declaração que é uma declaração de amor de amigo. Não sei quantos se lembram, está lá em Lucas 22, 31. Jesus, voltando-se para Pedro, disse: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ou epitrefo, uma palavra em grego que diz voltar atrás, retornar dos posicionamentos, fortalece aos teus irmãos, no sentido de cuidar deles, de pastorear algo que está posto sobre todos nós como um reino de sacerdotes. Não é isso? Ao ouvir essa declaração, Pedro faz o quê? O que é que nós fazemos quando um amigo vem e faz uma declaração de amor, de comprometimento com a nossa vida? Diz: Senhor, estou pronto a ir até o fim, a defender-te até a morte. Lembra-se disso? E ele talvez tenha pensado a partir daí, uma declaração dessa: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu nem vou despentear o cabelo. Não é assim? Plausivelmente, ninguém poderá resistir todos os dias contra mim. Praga alguma chegará à minha casa. Se ele está em mim com essa confissão, essa declaração de amor, então tudo o que eu quiser eu vou ter. Não é? Mas algo, queridos, dá para o torto. E ao contrário do que se prega e que se ensina, queridos, Pedro foi realmente até as últimas consequências, ou não foi? Lembra-se do relato? A palavra de Deus diz que quando, lá no horto, Judas Iscariotes, não carioca, tem muita gente que... Eu já ouvi isso: não, Judas carioca, pastor. Eu falei: não, Judas Iscariotes chega com os soldados para prender Jesus. Qual foi o único dentre o colégio apostólico que se levantou para defender o amigo? Pedro. De certa forma, ele estava cumprido ou não estava comprometido? Eu já ouvi falar tanto a respeito de Pedro, mas, queridos, ele foi e cumpriu. Na cabeça dele, ele tinha um guião feito. Ele deve ter imaginado: bom, eu vou partir para a briga, os meus amigos vão fazer o quê? O que os amigos fazem na hora de uma briga? Vão estar comigo. Não é isso? Ele vai, pensa um monte de coisas, mas o que é que Jesus faz? Primeiro, Pedro o repreende à frente dos bandidos. Lembra-se? Jesus repreende a Pedro diante do inimigo. Será que Jesus não sabia o que fazer com um amigo? Repreendê-lo diante dos adversários? Será que não conhecia o Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença de quem? Dos meus adversários e me honra. Jesus. Imagine a cabeça de Pedro. Pedro é o único que sai com uma espada, parte para a briga, para defender, e Jesus o repreende. Depois,
cura o inimigo. Lembra-se? Pedro, eu imagino, pescador. Pescador é preparado para uma luta? Eu acho que não. Acho que ele mirou a espada no meio da cabeça do soldado e o máximo que ele conseguiu foi tirar uma orelha. E aí Jesus vem e cura o desinfeliz. Não bastando tê-lo repreendido, Jesus vem, imagine a cabeça de Pedro, e cura o inimigo, e em seguida se entrega de bandeja. Dá para pensar, queridos, que talvez esse desfecho fosse uma afronta àquilo que na cabeça de Pedro ele havia desenhado, imaginado. E aí, queridos, está o perigo para todos nós, de repente as coisas saírem daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós criamos que Deus fosse fazer. Ele vem e faz diferente. Queridos, nós estamos a celebrar 75 anos. E todos nós corremos esse risco. E o que faz alguém que de repente é surpreendido pela negativa por Deus? Amaldiçoam a Deus? Não. Mas o que faz? Como Pedro, privilegiam a sua própria vida e conforto. Conseguem imaginar que esse perigo tem se reproduzido na vida de muitos? Pedro decide já não correr mais riscos e deixar os seus interesses à frente dos de Deus ou do seu Senhor. Ele que não temera uma brigada inimiga dos soldados que vieram prender Jesus, de repente é visto negando Cristo diante de uma serva, uma serviçal do templo. Os irmãos conhecem a história. Por 3 vezes vem a Pedro e diz: escuta, não eras tu que andavas com Galileu? Eu falei: não, nunca vi mais gozo. Não sei de quem se trata. Queridos, como Pedro, eu vejo uma Europa cheia de cristãos assim, como lá no Brasil. Gente buscando Cristo apenas como seu fiador dos seus projetos pessoais de sucesso. Gente não desejosa de ver o que é que Deus deseja das suas vidas, mas gente fazendo de tudo para que Deus venha e cumpra com o seu guião, com o seu propósito, com o seu projeto pessoal. Cristo se torna então apenas um apêndice das suas vidas. Só um detalhe. Até se decepcionarem mais, como eu já vejo em muitos sítios, como fizeram com o catolicismo, com a macumba, lá no Brasil. Gente que não abandona a fé, mas não a tem como antes, e já não se dão a ela. Esse é o relato de Pedro após esse episódio, que nós começamos a ler no livro de João, capítulo 20. Ele vai na onda dos outros, ele bebe do testemunho dos outros, como vimos Pedro a caminhar, a ir para o sepulcro pelo testemunho que lhe chegou aos ouvidos. Ele não chega primeiro, enquanto a Bíblia diz que o outro viu e creu, Pedro ficou quieto a assistir. Ele já não é quente, ele é apenas morno. Ele não é praticante, mas ele acompanha. Ele oferta, ele vai aos cultos, ele tem as coisas de Deus assim à mão, mas Deus já não tem no seu coração.
numa terceira característica, Deus também já não tem a sua intimidade. Lembra-se que quando Jesus volta do sepulcro, ele chega naquela praia, João 21, capítulo 7, diz a palavra de Deus que quando o discípulo a quem Jesus amava, quem que era o discípulo a quem Jesus amava? João. É interessante que só o livro de João cita isso. Quando eu chegar no céu, eu vou tirar isso a limpo com João. João, desculpa. João, o discípulo amado, só no livro de João, que ele escreveu, que tem, mas tudo bem, então vamos lá. E aí, relato de João 21, 7, quando Pedro ouve, é o Senhor, lembra-se o que acontece? Pedro vai e atira-se ao mar, porque ele estava... Como é que Pedro estava, querido? Estava nu. Vocês já viram isso em algum filme ou não? Lembram-se de Adão, depois de ter feito o que fez, pisado na bola, como nós dizemos, lá no Éden, quando ele ouve a voz do Senhor, ele corre porque ele estava nu e faz uma vestimenta ridícula, com folhas de figueira. Gente que não investe tempo na leitura da palavra, já não gasta tempo em oração, já não gasta tempo na contemplação. Amados, nós moramos aqui num país fantástico. Logo que eu cheguei a Portugal trazendo a Joyce para conhecer a terra, trouxe-a para a Serra da Rábida. Olha, o primeiro que orar de olhos fechados aqui apanha. Que é um desperdício, não é, querido? Mas aí a gente já não gasta tempo com Deus, já não expõe o nosso coração. Não temos coragem sequer de dizer como Gideão, por exemplo, fez. Os irmãos se lembram de Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, lá no começo, aparece o anjo do Senhor, e todas as vezes que nós lemos no Antigo Testamento o anjo do Senhor, não é um anjo, é o anjo do Senhor, cremos que seja uma teofania, a aparição de Jesus. O que é que Gideão diz para o anjo do Senhor? Poxa, onde é que andas tu, que nos abandonaste aqui na mão dos midianitas? Isso é coisa que se faça conosco? Isso é coisa de amigos, amados. De gente que tem a intimidade aberta, contábil para o amigo. Gente que tem coragem de dizer, Senhor, desculpa, eu não percebi aquilo que tu fizeste. Seria tão bonito se Pedro dissesse lá no horto, peraí, Senhor, é assim mesmo? O Senhor vai se entregar de bandeja? Não vamos nem partir para a briga? E aí, cheios de amargura e ressentimentos, não dizendo, não tendo coragem de dizer para Deus, nós fazemos o quê, queridos? O que é que fazemos quando as coisas dão para o torto? Nós sempre procuramos o quê? Alguém a quem culpar. Convido os irmãos para pensarem assim. Quantos de nós, frustrados naquilo que nós imaginamos, planeamos para nós, não transferimos isso para quem? Deus é o Senhor de todas as coisas ou não é? Será que Deus está tão à mercê da ação da criatura? Doutor, me corrija se eu estiver errado na minha teologia. Será que Deus é tão fraco a ponto de deixar a sua criatura fazer o que quer? Mas aí então, prestemos atenção, quando Jesus vem acertar as contas com Pedro, lá naquela praia, ele lhe pergunta 3 vezes, Pedro, lembra-se? Amas-me, Pedro? Não é isso? Não foi essa a pergunta? Se os irmãos prestarem bem atenção, Mateus 21, 15, depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de João, presta atenção, amas-me realmente mais do que os teus irmãos? Essa foi a pergunta.
Pedro estava amargurado e ressentido contra quem? Contra os irmãos. Pedro achou o quê? Talvez lá no horto, no seu filme idealizado, que ao partir para a briga, os seus amigos iam fazer o quê? Vamos juntos. E de repente, não querendo jogar sobre Deus, ele culpa os seus companheiros. E ele passa a crer que ele amava Deus mais do que os outros. Quando nós não estamos satisfeitos, a gente joga a culpa sobre os outros. Eles me enganaram, eles não estiveram comigo, eles não me visitaram. Quantos irmãos eu vejo abandonam a vida de comunhão porque o pastor passou por mim e não me cumprimentou. Eu estava no trânsito, buzinei e a pastora Suzete passou e nem me deu um sorriso. Queridos, como é que Cristo vem e cura o seu amigo Pedro? E pode curar a todos aqueles que estão desanimados, em situação semelhante. Primeiro, lembrando-nos do seu amor por nós. Jesus é um amigo que não nos deixa em hipótese alguma. Não é porque nós não sentimos que Ele deixa de cumprir o que Ele falou. Eis que todos os dias estarei convosco, até o fim. Ele não nos deixa à margem da caminhada. Ele sempre nos lembra do seu amor. Nós só precisamos ficar atentos, querido. Só o fato de estarmos assentados aqui hoje, vestidos, ninguém desmaiou ainda aqui de fome. Acho que devem ter comido o pão de cada dia. Isso é manifestação do amor. Lembra-se, queridos, em Marcos 16, de 5 a 7, nós vemos quando Jesus volta da morte, ele diz para os discípulos: olha, ide e dizei a todos, e em especial a Pedro, que ele vai diante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Jesus volta e diz: avisa os irmãos, mas olha, em especial, Pedro. Segundo lugar, Jesus nos cura, fazendo-nos lembrar de onde caímos, sem lançar em rosto e sem acusação. Fosse eu, Senhor, me perdoe. No seu lugar eu diria assim: Pedro, és um malaco. Então negaste 3 vezes. Rapaz, onde é que está a tua confiança, tua fé, o teu amor empenhado a mim? Naquele encontro, queridos, Jesus vem e faz aquilo que ele faz com a igreja lá de Apocalipse: conheço as tuas obras, o teu trabalho, mas tenho algo contra ti. Em algum lugar, em algum momento, deixaste o teu primeiro amor. É aquilo que Deus sempre tem nos feito, não lançando sobre nós. É interessante que nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus cita alguns problemas entre eles. Todos tinham algum ponto a dever, mas ele fazia questão de afirmar que elas eram sua igreja. Não é lindo isso, amado? E aí Jesus vem e diz: Pedro, amas-me mesmo mais do que estes? Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta. Ele não espizinha, ele não atira em rosto. Ele faz só com que Pedro se lembre de onde a coisa deu do torto. E aí, ele faz o seguinte: ele nos traz ao caminho de volta. Amém. Quando Jesus diz o que para Pedro? Pedro, apacenta os teus irmãos. Ou seja, Jesus volta ao ponto anterior ao problema, à negação,
a toda aquela crise entre os dois na amizade e relembra-o daquela hora em que ele disse: Pedro, Satanás deseja acabar contigo, mas eu orei por ti, eu roguei ao Pai por ti. E ele nos traz ao caminho de volta, ele nos continua a tratar com graça e nos lembra, queridos, que quem quer que diga eu amo o Senhor e não ama seu irmão, está errado. Qual a maneira que a igreja do Jubileu tem de manifestar, de testemunhar, de declarar que ama a Deus? Servindo ao povo aqui de Setúbal, amando ao pecador, seja ele quem for, gay, hétero, português, estrangeiro, o que anda direitinho e o que anda torto, não de bengala, mas assim, moralmente torto, também os de bengala. Os irmãos estão a entender, queridos? Essa é a maneira de Deus nos curar, de nós queremos servir a Deus. Então vamos servir a Deus, vamos servir ao nosso próximo, vamos cuidar uns dos outros. O trabalho de pastorear a igreja do Jubileu não está sobre os ombros dos pastores somente. Porque, e aqui defendo a minha convicção reformada, protestante, seja lá como queiramos chamar, somos um reino de sacerdotes. Querem ver Setúbal? Desejam ver Jesus? Olhem para mim. Olhem para mim. Amados, já pensaram nisso? Que privilégio. Querem um exemplo de amor, não de dedo estendido, como em muitos sítios nós temos sido reconhecidos. É gente que ama, que acolhe, que socorre, que ampara, que empresta os ouvidos, que empresta o ombro, que empresta o colo para receber, para aninhar pessoas feridas. Como Cristo, como o Senhor, o ferido que curava. Queridos, vamos abaixar nossa cabeça, vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor a graça de nos vermos cheios do amor, cheios da revelação do Senhor e cheios também de vontade, de comprometimento. Há alguém aqui nesta manhã que quer dizer: Senhor, eu quero andar como andava antes. Eu gostava que levantasse o seu braço só para que eu soubesse. Isso não tem importância para mim, não. Obrigado, querida. Alguém que quer orar comigo e fazer essa oração. Mais alguém deseja: Senhor, faz de novo comigo como tu fizeste uma vez lá no começo. Amém. Quem se lembra ainda daquela época, quando nós conhecemos a Deus, não tinha hora para que nós o buscássemos, não tinha tempo, não tinha condição, nós queríamos estar perto de Cristo, queríamos beber da sua palavra. Mais alguém? Vamos ficar de pé todos, vamos orar, falar com Deus. Pai querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, bendito seja o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nos convence, ó Deus, do erro e do juízo, o juízo que antes de tudo veio sobre o teu Filho. E pelas suas pisaduras hoje somos sarados. Pai amado, dá a graça, Senhor, de nos vermos, ó Pai, correndo como corríamos antes, apaixonados por Ti. Isso quer dizer apaixonado pelas pessoas, interessado realmente pela dor delas, interessado, Senhor, em estendermos a elas a mesma graça que nos alcançou um dia. Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos, ó Pai, que
Tu alinhes, Senhor, os nossos sentidos todos contigo, que não sejamos tomados, ó Pai, por pensamentos, por propósitos, por projetos que vêm de nós e para nós mesmos se destinam. Queremos servir-te, Pai amado. Queremos, ó Deus, colocar-te em primeiro na nossa vida. Faz de nós, ó Deus, e continua fazendo nesta igreja a tua obra que fazes por 75 anos. Que corramos, ó Deus, com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, deixando todo peso e pecado, e todo embaraço, e corramos todos a uma, como filhos dignos do teu nome, apaixonados por ti, para que este mundo creia, para que Setúbal seja um lugar de paz, um lugar, ó Deus, que veja a tua justiça correr como um rio perene. É o que pedimos, crendo, ó Deus amado, no teu poder de agir em nós, de fazer, ó Deus, aquilo que nos é impossível como mortais, na força do Senhor e do teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, obrigado. Podem sentar.